Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 12 de novembro de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira que comemora aí a 15ª alta consecutiva do Ibovespa, que subiu só nessas 15 sessões, nesses 15 pregões, 9,5%, 9,5%, tá? Então, ontem a gente falava sobre isso na nossa live, será que dá tempo, não sei o quê? Dá tempo sim, ainda dá para entrar, tá tudo bem. Hoje, inclusive, tem mais uma vez uma conjuntura de fatores que podem auxiliar aí a Bolsa, manter o otimismo da Bolsa. O principal deles, né, no dia de hoje é a pesquisa Genial Quest, que mostra que a desaprovação do Lula piorou, né? Ou melhor, eu não sei como é que fala, se a desaprovação aumentou, saiu de 49% para 50%, está dentro da margem de erro, é verdade, mas ela vinha caindo aí nas últimas 4 leituras consecutivas e nessa quinta saiu aí de 49% para 50%. É o maior nível de desaprovação desde agosto, que é quando estava em 51%. A aprovação caiu um pouquinho e aparentemente tem a ver com a reação do governo àquela mega operação policial no Rio de Janeiro. Além disso, quando fala de economia aqui também, a maior parte dos brasileiros entendem que a economia está indo para um caminho pior, embora o pessoal acredite aí que as tarifas devam ser equalizadas muito em breve. Inclusive, ontem o Trump deu uma entrevista dizendo que deve diminuir as tarifas sobre o café, né? O que interessa bastante aí os brasileiros. O Marco Rubio e o Mauro Vieira ainda não se encontraram. O Marco Rubio parece que chega no Canadá hoje, então hoje pode ser a chance do Marco Rubio ou do Mauro Vieira falar com o Marco Rubio para ver se consegue avançar alguma coisa no que diz respeito às tarifas, né? Só voltando aqui à pesquisa, para a pergunta nos próximos 12 meses qual a sua expectativa em relação à economia, a expectativa melhorar, né? Caiu de 43% para 42%, piorar ficou igual em 35% e ficar do mesmo jeito aumentou um pouquinho, saiu de 19% para 21% dos entrevistados. Então, assim, o que dá para notar mesmo é que essa piora, essa leve piora, ou talvez essa estabilidade aí, né, na aprovação do governo Lula, né, essa parada de melhora da avaliação do governo Lula se deve muito ao que foi aí a reação e as posições do governo sobre a mega operação da polícia lá no Rio de Janeiro, né? Lembrando que uma semana antes, ou pouco mais de uma semana antes, o Lula tinha externado aquela frase em que ele dizia que os usuários, os traficantes eram vítimas dos usuários, né? E aí, quando uma coisa juntou com a outra, ficou ruim para o presidente. E como no mercado financeiro existe uma predileção por uma troca no comando do país nas próximas eleições, isso fortalece a oposição. Portanto, deve segurar um pouco do otimismo da Bolsa. A Bolsa que ontem, nessa 15ª alta consecutiva, a 12ª máxima histórica, fechou em 157.748 pontos, com uma alta avassaladora de 1,60%, mesmo com a Nasdaq caindo aí 0,30% e o S&P 500 subindo só 0,20%, né? Para o dia de hoje, tem um pouco da repercussão dessa pesquisa, né, da Genial Quest sobre a avaliação do governo Lula, e também tem falas do Galípolo, né, que pode dar um pouquinho mais de cor na ata do Copom. Se a gente lembrar, ontem os drivers que eu falava que deveriam estar no lugar para que a Bolsa continuasse subindo acabaram acontecendo, né? O IPCA veio melhor do que o esperado, a expectativa era 16%, 15%
no IPCA ele veio 0,09, inclusive as aberturas, né, como o pessoal gosta de falar, quando você olha no detalhe o que foi o IPCA de ontem, também estava positivo para que a gente tenha um afrouxamento monetário mais cedo, né? O que acabou levando aí a curva de juro futuro a fechar em praticamente todos os vértices e ainda mais forte ali para 2027, 2029, quando fechou. Em 2027 fecharam 15, caíram 15 pontos base e 2029 praticamente 10 pontos base, né? Isso mostra que essa reação ao IPCA mais benigno veio com uma reprecificação na curva de que você pode ter aí um adiantamento do início do corte de juros de março para janeiro, que voltou a ser a principal aposta do mercado financeiro. Hoje, então, o Galípolo fala às 10 horas na coletiva sobre relatório de estabilidade financeira e às 14 horas ele faz uma palestra lá num evento do Bradesco, né, da Asset do Bradesco, da gestora do Bradesco, às 14 horas, e tudo tem transmissão ao vivo, o mercado vai acompanhar com atenção, com certeza absoluta. O que a gente espera, na verdade, da fala do Galípolo é manter o que foi a ata, né? O pessoal diz que a ata foi mais dovish que o comunicado, etc. e tal, mas a ata explicava o que o mercado queria saber, que era justamente se aquela história de você isentar quem ganha até R$5.000 por mês de imposto de renda, esse dinheiro, que ontem até na live eu mostrava para vocês que é mais ou menos R$300 para cada pessoa que ganha 5 mil, né? São R$300 que vão para consumo, provavelmente, se isso já estava precificado ali no modelo do Banco Central, quando ele falava da projeção dele de inflação para o segundo trimestre de 2027, que é o horizonte relevante ali, e a inflação tinha ficado em 3,3%. O Banco Central disse que sim, e isso também ajudou o mercado a entender que a gente está próximo do momento de afrouxamento monetário, porque a gente está muito próximo da meta, né? Está em 3,3% lá em 2027, e isso significa que o Banco Central pode começar a pensar seriamente em cortar os juros em breve. Então, janeiro ou março continuam sendo as principais apostas, né? Tanto das casas de análise quanto dos grandes bancos, né? Dos setores aí de estratégia, de análise e economia dos grandes bancos, mas ainda tem o Galípolo falando hoje, e ele pode dar um pouquinho mais de pista sobre isso, lembrando que ele está aí pressionado pelo governo para começar o corte de juros, ou para pelo menos indicar quando começa o corte de juros. O comunicado surtiu o efeito que o Banco Central queria e a ata acabou dando uma cor sem prejudicar a credibilidade do governo, sem apontar para uma certa leniência do Banco Central para poder, né, com a inflação, para poder atender à demanda do governo de corte de juros, né? Isso não ficou no raciocínio geral, e isso ajuda o Banco Central a controlar expectativas e também poder fazer o trabalho dele de forma mais independente e menos custosa para o Brasil como um todo, tá? Então, a gente tem essas falas do Galípolo às 14 e às 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 14 horas, que podem mexer com os mercados, e também continua aí a temporada de resultados. Hoje tem B3, que já saiu um pouquinho abaixo do esperado, não sei se saiu ontem à noite, né? O resultado da B3, mas tem ainda segundo aqui, porque depois eu fui ver aqui que algumas desses balanços que tem aqui no calendário do TradingView estavam equivocados, né? Já tinham acontecido, mas de qualquer maneira está previsto aqui no TradingView Auren Energia, Casas Bahia, Copel, que eu acho que já saiu também, Rapvida, MRV, Oi, que inclusive está sem negociação depois que uma decisão judicial decretou falência da Oi, Plano e Plano, Positivo Tecnologia, Ultrapar, Alus, Ambipar, aliás,
está marcado aqui para hoje, mas a Ambipar já desmarcou isso e não deu ainda uma nova data para apresentação do balanço. Americanas, Banco do Brasil, e esse sim é provavelmente o resultado mais esperado do dia aqui, Banco do Brasil, que obviamente vai ser impactado pela essa inadimplência crescente no agro brasileiro. Beleza? Fora isso, a gente não tem muita coisa acontecendo na Câmara, no Senado, tá? Discussão sobre como recompensar aí a arrecadação brasileira com taxação de bets, aquela coisa toda, mas não temos nada de muito novo, muita elucubração, muita tentativa de adivinhação, né? A Simone Tebet ontem falou sobre o relatório bimestral de receita de despesas e disse que não deve precisar de novos cortes, novos congelamentos, né, bloqueios, porque tem aquele famoso empossamento, né, que é a incompetência do governo para conseguir utilizar o dinheiro que ele já acertou no orçamento que poderia utilizar, né? Sempre você consegue, tem aqui um dinheiro para essa obra, mas aí a obra não tem projeto, quando tem projeto não tem licença ambiental, quando tem licença ambiental não tem uma autorização de não sei quem, e aí ninguém consegue gastar o dinheiro, e aí esse dinheiro fica empossado. Então ele é uma espécie de contingenciamento por incompetência. Todo ano tem um pouquinho, esse ano também tem, e o governo está contando com isso, inclusive, para não ter que fazer novos contingenciamentos reais, né? Que é aquele que você está com tudo pronto para gastar, mas não pode gastar porque o orçamento está desequilibrado, né? Então, é basicamente isso para o dia de hoje. E aí, amigo, vamos esperar para ver se a Bolsa cria aí uma sequência inédita de altas consecutivas com a 16ª alta no dia de hoje. Ontem, só para constar aqui, entre os principais quedas, a gente teve Natura, 15,65, que o resultado veio bastante ruim. Porto Seguro, menos 7,64. BB Seguridade, menos 2,27. Isso já dá uma cor aí sobre o que será o Banco do Brasil no dia de hoje, viu? Metalúrgica Gerdau, menos 1,88. E Usiminas, 1,86. Do lado positivo, a gente tem uma alta gigantesca da Braskem, 18,04, depois que resolveu ali quanto vai ser a indenização para Pernambuco em função daquele afundamento de terreno lá, etc e tal. Isso tira da conta a incerteza, né? E aí isso ajuda a ação a ser melhor precificada. CVC veio com 11,48% de alta, Cosan 8,27%, MBRF 8,15% e Magalu 7,96%. Ontem um dia forte para varejo, um dia forte para small caps, então é aquilo que a gente estava falando, né? Primeiro se posiciona aí, ontem a gente falou sobre isso, se posiciona em empresas mais maduras para você ir acostumando com essa ideia e pega como se fosse 1/5 do tamanho dessa posição de dividendos, né, de empresas mais maduras para colocar em empresas small caps, porque essas variam muito, elas oscilam de uma forma muito agressiva e para não machucar muito o seu portfólio, né? É legal quando sobe, mas é bem triste quando desce, então para não machucar muito, mantém aí controlado a 1/5, né? Então, digamos que você tem aí 100 mil em empresas mais correlatas aí com o índice de dividendos da Bolsa, e aí você vai ter uns 20 mil mais ou menos de empresas mais small caps que tem uma chance de alta, né, mais forte agora nos próximos meses. Mas esse movimento, como a gente tem falado, está só começando. Só para deixar aqui ainda mais claro onde estamos no Ibovespa esse ano, depois dessa alta, né, dessa 15ª alta consecutiva, no ano 31,15% de valorização do Ibovespa neste ano de 2025 e nos últimos 15 dias, como eu falei, 9,48% de alta. Então, é mais ou menos isso que a gente tem visto para o mercado acionário. Eu imagino que hoje possa ser um dia bastante proveitoso também para a Bolsa Brasileira novamente. Tá? Futuros de Wall Street agora 0,57 de alta na Nasdaq e o S&P 500 futuro 0,31% positivo
também. O DXY praticamente estável aqui a 0,15, 0,14 de alta e o petróleo a 64,71, o barril do tipo Brent em pequena queda aqui de 0,50 mais ou menos. Minério de ferro 103,65, alta de 0,73 e o ouro praticamente no 0 a 0 aqui a 4.125 dólares a onça Troy. O Bitcoin em alta de 1,86 aos 104.926 dólares e o dólar contra o real valendo aí, $1 valendo R$ 5,27, hein? Como a gente já tinha falado, o dólar continua aí nessa sequência de desvalorização. Para quem acompanhou ontem a live que a gente fez lá na Terracota, né? Na Terracota Investimentos, eu queria agradecer vocês pela presença, né? Pela audiência e também me desculpar porque também lá a gente teve um problema com a transmissão. Eu descobri qual era o problema na máquina. Vejam vocês, só para contar essa historinha para vocês, mas vejam vocês que coisa, né, que eu tenho que passar. Fui eu tentar reduzir aqui as minhas pegadas de carbono e coloquei a máquina em eficiência energética, só que quando ela está com eficiência energética ela consome menos energia, mas o desempenho fica uma porcaria, como vocês puderam notar nas duas lives de ontem. De qualquer maneira, muito obrigado. No mês que vem, quando tiver nova live, eu vou até inclusive tentar transmitir a live nos dois canais ao mesmo tempo, tanto no canal do Esquina Sucupira quanto no canal do Terracota Investimentos. Beleza? Muitíssimo obrigado a vocês de novo pela consideração, né, pelo carinho. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. A gente se vê amanhã na nossa live, que vai ter a presença do nosso querido João Abduni para a gente falar um pouco sobre Petrobras, petróleo em geral, Vale e commodities também, para ver para onde vai tudo isso. Beleza? Então até amanhã na nossa live, pontualmente por volta das 7h30 da manhã. Bons negócios a todos e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!